Queridos, vamos abrir a Escritura no livro do Apocalipse, no capítulo 19. Hoje nós estamos dando seguimento à série de mensagens na mesa da comunhão, e agora com esse título, na mesa das bodas do Cordeiro, é um apêndice, né? Uma extensão do que nós temos dito, como que também um fechamento de tudo que temos falado. Então, creio que essa mensagem, ela vai demorar um pouco também, porque o assunto é muito denso, muito amplo, e acredito que agora chegou o momento de nós falarmos mais um pouco sobre assuntos acerca dos quais nós falamos muito em tempos idos, em tempos passados, e passamos aí uma grande jornada ministrando as palavras orgânicas acerca do pecado, da queda, da redenção, né? Como temos feito também nas quartas-feiras. Mas agora chegamos nesse ponto que é muito importante. Talvez, se você tiver pouco tempo no DEVAP, é possível que você não tenha ouvido ainda esse tema, né? Mas como a maioria de vocês, antes de chegarem aqui, já passaram pelo Apocalipse, né? São 81 mensagens, salvo engano, lá no YouTube, então não vai ter tanta estranheza assim. Mas, como diz, é uma mensagem maravilhosa e necessária que aborda pontos essenciais do Evangelho, tais como os santos vencedores, galardão e disciplina, e a festa de casamento de Cristo com a igreja. Vamos então ler capítulo 19 de Apocalipse. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Amém? Os irmãos vão ler também no Espírito comigo? Não se perca, não permita que a gente faça uma leitura e você fique de modo passivo. Não deixe sua mente vagar, não. Coloque a sua mente, o seu coração, seu espírito, se entregue completamente a Deus neste momento, se envolva com a palavra, procure receber o sentido da palavra e o poder da palavra, para que a palavra realize em nós aquilo para o qual ela está sendo ministrada, né? Está vindo a nós. Tá bom, diz assim, a partir do 19:1 de Apocalipse: depois dessas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são de nosso Deus. Portanto, verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as palavras, ou as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo,
Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Diga amém. Graças a Deus. Queridos, algumas pessoas que têm ouvido as mensagens do DEVAP, talvez neste último ano, sobretudo, ou talvez nos últimos 6 meses para cá, algumas pessoas têm trazido alguns questionamentos, né? Alguns questionamentos. E um deles é aquela velha pergunta: Alexandre, vocês são universalistas? Né? Aí eu, para poder responder, eu uso um pouco de ironia a ironia que me refiro é a ironia socrática, tá? Quando alguém perguntava algo para Sócrates, ele não respondia. Ele simplesmente fingia não saber e começava a perguntar para o outro sobre o tema que o outro estava indagando. Essa é a ironia socrática. Então, eu usando um pouco de ironia, eu pergunto assim: você me pergunta se eu sou universalista, mas o que é ser universalista? Eu devolvo para a pessoa, para que ela comece a explicar que é uma teoria teológica que é construída para combater a ideia de que Deus em Cristo vai cumprir toda a sua obra que um dia Ele começou. Ou seja, Deus um dia começou a sua obra, presta atenção, e Ele vai completar, porque a obra é de quem? A obra é de Deus. A obra não é minha e de nenhum outro homem, nem que seja de Moisés, nem de Paulo, nem de ninguém. A obra é de Deus. Quando Deus começou a sua obra, Ele estava sozinho, entenda, do ponto de vista humano, né? Ele começa uma obra e Ele vai completá-la totalmente. Eventualmente alguém diz assim: mas o grande problema do universalismo, alguém vai dizer, é que eu entendo, as pessoas dizem, né? Eu entendo que Deus começa uma obra, é verdade. Quando chegar no final da sua obra, qual será o desfecho? Presta atenção nisso. Vai ser, de um lado, eles dizem, a grande e a nova Jerusalém, como a expressão da obra salvífica de Deus em relação aos seus eleitos e predestinados. E do outro lado, eternamente, o lago de fogo, com suas chamas eternas, e lá estará, pela lógica, o maior número de pessoas, né? Porque se você olhar do ponto de vista histórico, do evangelho histórico, etc., da própria experiência humana, é muito maior o número daqueles que não se converteram, segundo o dogma evangélico, a Jesus. Então, eles entendem que o desfecho da obra de Deus é a Nova Jerusalém como expressão do amor e da graça. E o lago de fogo atormentando as almas perdidas, os demônios, anjos caídos, Satanás, aquela turma do mal toda, e ali vai ser eternamente a expressão do poder de Deus. Quem está entendendo? Então, acabou tudo, acabou a obra de Deus. Qual foi o resultado final? Meia dúzia aqui com harpas, roupa branca, cantando eternamente, né? Glória, glória, aleluia, cantando. E do outro lado, todo um povo sofrendo no fogo. E aí você fala assim: ora, mas acabou assim com esse fogo? Não, mas Deus planejou esse fogo, Deus planejou este sofrimento. E logo, tanto o sofrimento quanto a bem-aventurança da nova terra, da Nova Jerusalém, tudo isso glorifica a Deus. Deus será o ser glorificado, porque Ele terá provado para o universo que Ele tem o poder tanto de salvar, quanto de quê?
de matar, de condenar. Então ele é louvado porque ele tem um braço forte de Jeroboão, e também ele será louvado, dizem, porque ele é capaz de salvar a humanidade. Bem, os cristãos, na sua maioria, acham essa visão extraordinária, maravilhosa. Aí nós, do DEVAP, falamos: não, nós não cremos que Deus tenha começado uma obra para ter este desfecho. Eu não creio. Ah, mas está na Bíblia. A Bíblia tem muita coisa que você não acredita, e a Bíblia tem muita coisa que você entende errado, e na Bíblia tem muita coisa que você nem sabe que tem. Logo, vamos devagar. Nós estamos lidando com as coisas de Deus, temos que tocar com muito cuidado, porque nós não podemos imprimir a nossa visão humana, só porque eu tenho uma tradição, um dogma, e agora eu vou cegamente. Não, vamos devagar. Deus é um Deus perfeito. Deus é um Deus de amor, de graça, de justiça, é verdade. Deus, como diz a Escritura, é luz, e nele não há treva nenhuma. Há um texto da Bíblia que eu acredito que muitos nem sabem que está lá, mas está lá em Romanos capítulo 3, em que diz que naquele dia Deus será julgado. O que parece estranho, não é? Porque me parece que é Ele que vai julgar todas as coisas. Não, é verdade que Ele vai julgar, mas Ele está sendo julgado, e finalmente Ele será julgado naquele dia. E o mais interessante, Ele será justificado. Mas como assim? Quem é que vai justificar a Deus? E por que Deus precisaria de ser justificado? Não tenha pressa do tema não, tá? Deixa Deus falar o que Ele tem que dizer. Por que Deus seria justificado? Não é estranho para vocês, não, essa conversa? Coloca para a gente aí, Romanos capítulo 3, versículo 4. Deve ser esse o texto, né? Esse endereço. Vamos lá? Olha o que diz o texto bíblico, queridos. Em nome de Jesus, abra o seu coração. De maneira nenhuma. Não, coloca o versículo anterior para a gente poder, né? E daí? É a pergunta. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos, temos que ler a Bíblia no Espírito e com entendimento. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Segue. De maneira nenhuma. Não. Deus é fiel. Ou falando como Paulo disse aos Coríntios, fiel é Deus. Vocês creem na fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem. Aí o homem fala: não, é porque. Não existe é porque. Deus verdadeiro, e você, na sua maior convicção, mentiroso. Ou seja, eu não sou mentiroso. É porque quando comparado o homem a Deus, todo homem é mentiroso, porque só Deus é verdadeiro. Agora, se comparar você com o seu irmão, seu colega de lado, aí pode ser que mude a ideia. Mas se for colocar do lado de Deus, da ideia de Deus, você não vai ganhar nada nunca. Deus é verdadeiro, Deus é fiel, e todo homem mentiroso, segundo está escrito, 2 pontos, para seres justificado nas tuas palavras. Então ele será justificado em suas palavras. Quando, e venhas a vencer,
quando fores julgado. Tá, para vocês entenderem, o texto fala de quantas pessoas aqui? Hã? Pessoal, ajuda aí. O texto fala de quantas pessoas? De Deus e do homem. Deus é verdadeiro? Deus é fiel? O homem é verdadeiro? O homem é fiel? A infidelidade do homem, ou porque o homem não creu, ou porque o homem não fez, ou porque o homem vai desfazer a fidelidade de Deus? Não. Como está escrito, para seres justificado. Quem? Deus ou o homem? Vamos dizer que seja o homem, porque tem gente pensando, não, aí é do homem. É o homem que vai ser justificado, ele que vai ser julgado. Tá bom, vamos pensar que seja o homem. Então entenda, para o homem ser justificado em suas palavras, então o homem será justificado nas palavras dele. As palavras do homem, ao serem pronunciadas, trará a ele o quê? Será justificado em suas palavras, quando for o quê? Julgado. E que esse homem venha o quê? A vencer, quando for o quê? Julgado. Então Deus vai julgar o homem fala, e a palavra do homem é verdadeira, é fiel, logo nada pode ir contra aquele homem verdadeiro e fiel. Então o homem vence no juízo, no julgamento. Faz sentido para você? Todo homem é mentiroso. Quem é verdadeiro? É Deus. Quem é fiel? É Deus. Quem vencerá e será justificado quando for julgado? Deus. Alguém pergunta, mas por qual motivo Deus será julgado? E se é assim que ele vai vencer, e vai ser justificado, e vai ser julgado, quem é que vai julgar? É a pergunta. Parece estranho, mas pensa uma coisa comigo, olhe para mim. Toda a nossa história humana, e a história dos anjos, da criação angelical, toda a história da criação angelical que nós conhecemos, revelada na Bíblia, desse nosso mundo criado por Deus, do qual temos conhecimento pela Escritura, e todo homem, o mundo dos homens, é uma história que acontece dentro de um conflito. Tudo gozava da mais bela perfeição, até que um dia nasce no coração de um ser, de um querubim. Começa a nascer como uma semente, vai se desenvolvendo e vai crescendo um sentimento de oposição ao Criador. Sabe quando você está tanto tempo num lugar, tem um cargo de confiança, está tudo bacana, e você é aquele funcionário, aquela pessoa extraordinária, mas um dia você pensa assim, puxa, eu estou me achando um pouco explorado. Aí quando você começa a pensar assim, tudo começa a mudar na sua mente. Aí você começa a observar o tratamento do patrão para com aquele novato que chegou, e você começa a pensar, não é justo o que está acontecendo aqui. Aí você começa a alimentar, e aí vai criando um sentimento de revolta. Daqui a pouco o ambiente vai ficando curto, menor, você vai ficando insatisfeito com tudo, e o salário também já não está dando mais essas coisas. Aí você começa a ver e a mentalizar e projetar os seus pensamentos em tudo o que acontece, e vai gerando uma revolta no seu coração. Você está entendendo? Assim é que nós devemos entender a história da criação. Um primeiro que carregava a luz, que tinha uma posição de destaque no reino de Deus, a maior posição dentro da hierarquia do reino de Deus era de Lúcifer. É Deus. Não, Deus não entra em hierarquia. Deus é inigualável. Deus não é o primeiro, porque primeiro significa, que ele está dentro de uma ordem. Deus não pode ser categorizado, Deus não pode ser colocado como um número. Deus está para além de qualquer coisa e nada é comparável a Ele. Agora, dos seres criados, havia aquele que ocupava o ponto mais alto. E aí ele começou com alguns pensamentos, ele foi se revoltando contra o Criador,
Logo, o querubim já estava agora no estado de consciência de oposição a Deus. Daí o termo Satanás, Satã do hebraico. O que é Satã? É um demônio? Não. É um capeta? Não. É um bicho ruim? Não. Satã é oposição. Quem tiver dúvida, vá lá para o livro de Números da sua Bíblia e busque lá a história de Balaão, capítulo 25. Você vai ver que quando Balaão está na estrada, ele está indo para falar com o rei dos amalequitas, salvo engano, que queria que ele amaldiçoasse o povo de Israel. O que apareceu na frente dele, que ele não via, mas a mula via? O que apareceu? O anjo do Senhor, com uma espada na mão, no queixo da mula. A mula parou, não avançava. Então, aí diz o texto, que o anjo do Senhor se pôs por adversário de Balaão, como aquele que estava no enfrentamento. Balaão, você não vai passar. Aí você pega o texto hebraico, está lá, o anjo do Senhor se pôs por Satã contra Balaão. Ou seja, a palavra Satã é opositor. Vocês entendem ou não? A palavra diabo quer dizer acusador, ou aquele que se opõe, aquele que é contrário ao outro, aquele que divide. Por isso que Jesus vai chamar tanto Pedro de diabo, em Mateus capítulo 16, quanto Judas também é chamado, ou melhor, Pedro é chamado de Satanás, em Mateus 16, e Judas é chamado de diabo em João capítulo 6, perfeito? Por quê? Porque um ser, seja ele angelical ou humano, ele pode desenvolver o quê? Um sentimento de discórdia, um sentimento de oposição. Daí o primeiro, que é o Lúcifer, aquele que portava a luz, foi desenvolvendo um estado de consciência de coração, de oposição, de inimizade, de adversidade contra Deus. Daí vocês sabem como é que acontece, porque vocês estão acostumados também com isso, todos nós. Aí daqui a pouco está lá no caso o querubim, todo cheio de problemas, já encosta do lado do anjo e fala: você está percebendo o que eu estou percebendo? Você está vendo o que eu estou vendo? Aí começa. E aí daqui a pouco já tem um com ele, tem 2, tem 10, ele consegue a terça parte. Agora eu pergunto, qual é o argumento que ele vai usar para colocar as criaturas em oposição ao Criador? Ele vai dizer assim: olha, o anjo, o seguinte, presta atenção, o Criador é maravilhoso, Ele é bendito, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo. Eu sou um camarada aqui, eu estou me perdendo, eu acho que eu vou me perder mesmo, já não tem mais como voltar, e eu quero levar vocês comigo para a desgraça e para a miséria. Será que é assim que Ele fez? Se Ele fizesse isso, daria certo? Quando você quer ganhar alguém para o seu lado, o que você faz? Você se veste com vestes de santidade, de bondade, de luz, de humildade, para a pessoa falar: rapaz, é verdade, viu? Você tem razão, eu estou vendo mesmo o seu sofrimento, é a injustiça mesmo, tal. E aí agora então ele vai começar o seu comércio, vendendo a si mesmo como mercadoria, em detrimento ao Criador, apontando supostas eivas no Criador, e promovendo a si mesmo como aquele que sofre a injustiça. Ou seja, ele é o pai da mentira, e como pai da mentira, ele vai mentir acerca de Deus, acerca do seu caráter, acerca dos seus propósitos. Ele é pai da mentira, ele vai mentir, ele vai difundir a mentira, e toda a sua obra é baseada na mentira. Ele nunca falou a verdade, ele não se firma na verdade, porque ele é pai
da mentira. Quem está entendendo? Agora imagina quantas mentiras não foram ditas acerca de Deus. E Deus não se defendeu. Ele poderia ter se defendido. Eu, se fosse Deus, ou melhor, sei lá, no lugar de Deus, eu rapidinho eu dava um jeito no Satanás, no Lúcifer lá. Ixi, rapidinho é uma bobagem. É só, acabou, ele some, desaparece, queima, só a fumacinha. Mas não, Deus fica no silêncio. E esse silêncio é um campo amplo para que Satanás continuasse com as suas mentiras e seus enganos. Quantas mentiras até os dias de hoje são ditas em nome de Deus? Quantas mentiras? Quantos pais não estão seduzidos pela mentira do demônio? E em nome de Deus, achando que é a vontade de Deus, que é a verdade de Deus, colocam para fora os seus filhos, expulsam-nos de casa, ofendem os filhos, lançam-o para o mundo, porque não pode admitir uma decisão ou uma condição do seu próprio filho. Fazem isso em nome de Deus. Então é o engano de Satanás, porque quanto mais maldades foram feitas em nome de Deus, mais o nome de Deus fica profanado aos olhos de toda a sua criação. Mas os homens olham e falam: esse aí é o Deus que você diz que é bom? Que Deus bom é esse, que faz assim e assado? Porque nós seres humanos jamais, ou melhor, não sei, você já ouviu falar no Deus Moloque, que não é Deus nem fiel, nem verdadeiro? Já ouviu falar? E o que ele mandava fazer? Mandava fazer um forno igual de pizza. E mandava fazer o que com os filhos dele, o povo de Israel? Pegar o filho e fazer o que? Colocar dentro do forno de pizza para queimar seus filhos a Moloque. O que vocês acham disso? É bom? Você faria isso com seu filho? Moloque faz. E disseram: Deus começou uma obra, já preparando, a primeira coisa que ele planejou foi o forno, para colocar os seus filhos lá dentro, eternamente. Quem está entendendo? Isso foi dito. Eu sei que você não concorda comigo. Tem uma meia dúzia aqui dentro, uma dúzia que não concorda. E você vai continuar dizendo mentiras acerca do eterno, acerca do fiel, acerca do verdadeiro. Você está seduzido por uma mentira que te disseram. Você próprio nem foi verificar, porque é muito confortável e confortante para você achar que você vai para o céu, morar lá com os anjinhos, vai ter um par de asas, uma coroa na cabeça, em detrimento àquele que você julga ser pior que você, que vai para o tacho de fogo. Isso é bom para você, porque você só consegue fazer alguma coisa supostamente boa em cima da desgraça alheia, porque se não houver nenhum desgraçado sobre a terra, a sua pureza não serve para nada. Ou seja, se não houver um desgraçado para você olhar e condená-lo, a sua santidade não tem potência. Aí você justifica a sua santidade, não porque você não é santo, seja todo homem mentiroso. Deus é verdadeiro. Mas não, você se acha justo, santo, mas a sua santidade só se sustenta por causa dos lixos alheios que você todo dia vasculha para poder justificar a sua suposta justiça. Então o universo foi sendo pulverizado pela mentira de Satanás acerca de Deus. Entenda em nome de Jesus de uma vez por todas. Quer a prova? Gênesis capítulo 3. Disse a serpente à mulher. Quais foram as palavras primeiras da serpente para a mulher? Deus é bom? Deus é justo? Deus é verdadeiro? Foi isso que ela disse?
Olha só o que ela disse. Não foi assim que Deus disse? É bom a gente ler esse texto, é bom ouvir o texto naquelas gravações que o pessoal faz com as vozes animadas, né? Não foi assim que Deus disse. A voz da serpente é assim. Não foi assim que Deus disse. Aí o que a serpente diz? O que a serpente diz que Deus teria dito? Não comereis. Não. Você não pode comer. Comer de quê? De toda árvore do jardim. Foi assim que Deus disse? O que Deus disse? De toda árvore comerás livremente. Satanás é mentiroso, hein? Mentiroso. Deus disse: pode comer de todas as árvores. Satanás disse: não foi assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore. Ele colocou um não no lugar, e apenas um não modifica todo o sentido, inverte todo o significado. Apenas um não faz com que Deus diga exatamente o contrário do que ele havia dito. E por que Satanás fez? Introduziu esse não para confundir a mente, porque tudo começa com um envolvimento no entendimento. Se você tiver um entendimento distorcido, você não tocará a verdade. Tem que endireitar o juízo. Mas a serpente começa a confundir, coloca um não aqui, modifica o sentido. Aí a mulher estava esperta e diz: não, você está mentindo. Não foi assim que Deus disse, conforme você falou. Aí ela vai corrigir. A serpente diz: Deus disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis e nem tocareis. Quem disse que não podia tocar? Elas já estavam envolvidas. Satanás acrescentou um não, e ela acrescentou um não tocareis. Ou seja, a mentira já está prosperando. Nem aconteceu e já está distorcida toda a conversa, do lado de lá e do lado de cá. Aí a serpente faz o quê para poder ganhar a humanidade? Para ganhar você, porque Eva é a humanidade. No caso aí, capítulo 3, não tem nem Eva, só tem Adão. A mulher é Adão. Eva vai aparecer depois desse episódio. Aí o que Satanás faz? Quando ela disse: se comerdes e tocardes no fruto, certamente morrerás, o que Satanás responde? É certo que não morrereis. Irmãos, a Bíblia, ela é linda, a escrita é bonita, é uma escrita literária. Então você passa batido e vai embora e não entende o que está acontecendo aqui. Porque se colocasse para fazer uma peça, para ser representado isso aí, e colocasse dois irmãos barraqueiros, e falasse: olha, vocês não vão falar o texto bíblico, vocês vão parafrasear as ideias. Sabe o que a serpente teria respondido neste momento na peça? Que é o que está lá, mas lá está bonitinho, porque lá é literatura, no sentido de texto literário, formal. A serpente teria dito assim: o quê? Ele diz que se você comer você morre? E você acredita nisso? Deus está mentindo. Ele é um mentiroso. Ele é mentiroso. O diabo acusa Deus de mentiroso. E o que acontece? A mulher agora está na dúvida: será que quem está falando a verdade é Deus? Ou é a serpente? Quando você tem esta dúvida, você está num pântano e você já não mais sairá, muito dificilmente. Aí ele pensa: mas por que Deus mentiria? Por que ele mentiria para mim? Ele não precisa mentir para mim. A serpente olha e fala: não sabe de nada, inocente. Sabe por que ele mentiu para você? Porque Deus sabe. Porque Ele sabe que no dia que você comer do fruto,
você vai ser como ele é. Aí a mulher meia toda, o que tem a ver? O que tem a ver? Que se você se tornar igual a Deus, você não vai precisar dele mais. Então ele quer te manter dentro do cativeiro da infância, da dependência, para você ficar sendo servinha dele, adorando a ele, cultuando a ele. Mas se você for do tamanho dele, igual a ele, semelhante a ele, você não precisará viver em serviço dele, a serviço dele, nem em função dele. Você pode viver a tua própria vida sem ele, e ele não terá ninguém para adorá-lo. Então ele mentiu para você, porque ele sabe que se você comer, você vai crescer, você vai ter poder, você vai ter a sua própria autonomia, você será como Deus. E a mulher pensou, tem razão, acho que a serpente tem razão, faz sentido. E de lá para cá, vocês sabem qual é o resultado, não sabem? O resultado é isso que o mundo está vivendo até os dias de hoje. Irmãos, desculpe eu usar essa expressão, mas o nome de Deus está igual puleiro de galinha, de pombo. Quem entendeu a metáfora? Blasfêmia? Não. O nome de Deus está sujo, está profanado pelas mentiras de Satanás e dos seus anjos. Talvez você seja um deles, um dos seus mensageiros. Satanás é o pai da mentira, e os seus mensageiros são todos aqueles que acreditam e propagam as suas mentiras. Conclusão: leia o Antigo Testamento todo. Você vai ver, por um lado, o nome de Deus sendo profanado. Em que sentido? O nome de Yahvé é só um nome no meio de dezenas de outros deuses. Tem Jeová, mas tem Moloque. Tem o Yahvé, mas tem Baal. Tem Astarote. Ou seja, se não der certo aqui, eu sirvo aqui. Não dá aqui, eu vou para lá. O nome de Deus é só um. Banalizou-se o nome de Deus. E o pior, o próprio povo de Israel profanava o nome de Deus com a sua conduta. E o pior, o próprio povo de Deus conferiu a Deus um tanto de maldades e perversidades que não estão de acordo com o Espírito de Deus, mas disseram que foi Deus que fez e mandou fazer e acontecer. Presta atenção, nós temos muita coisa a conversar, viu? Porque não está mais adiantando falar de um modo, vamos falar de outro agora. O que vocês acham? Tem um Deus na Bíblia, chamado, como é, Josué? Não é aquele Deus lá não é Baal, não. Tem o Baal e tem ajuda aí. Um Deus lá do Antigo Testamento, moço. Eu vou lembrar do nome dele, calma. Olhem para mim. Ele tinha um povo, presta atenção. E esse Deus, que não é Deus por natureza, nem de verdade, ele chamou esse seu povo e falou assim: olha, vocês vão fazer um exército do povo de vocês, e vocês vão marchando em direção às nações que estão à frente de vocês. Perfeito? Como é que vocês vão agir? Vocês vão tomar as terras de todas essas pessoas, porque eu estou dando para vocês esta terra. Quem já leu essa história? Então escute. Aí dizia assim: olha, presta atenção, vocês vão chegar diante da terra com seus exércitos, espada, cavalos, lanças, tudo, e vai erguer a mão para a cidade e vai dizer: olha, a paz seja com vocês. Vocês querem paz? Aí se a nação olhasse para o exército inimigo que está chegando para tomar conta da terra,
e fala assim: nós queremos paz. Nós queremos paz. Quem está ouvindo? E como vocês querem paz, então nós somos bondosos, porque o nosso Deus é muito bom. Como o nosso Deus é muito bom, então vocês serão a partir de agora os nossos escravos. Perfeito? Nós somos os senhores da terra, a terra é nossa. E o nosso Deus é tão bom e justo que Ele permite que vocês sejam nossos escravos. O que vocês acham dessa ideia? Boa ou ruim? Estou perguntando para vocês. Boa ou ruim? Mas não é justo? Ele é o Deus. Logo, enquanto Ele é o Deus, Ele faz o que Ele quiser. E ninguém pode discutir com Ele. Só que aí o Josué falou assim: mas vai que o povo não queira paz. O que a gente faz com o povo? Bem, se o povo quiser paz, eles vão se tornar o escravo de vocês, certo? Os velhos vão cavar poço para vocês. Vocês vão tomar conta da cidade, da terra, o gado vai ser, tudo é de vocês agora, e eles serão escravos. Agora, se eles não quiserem paz, vocês matam desde a criança de peito, todos os homens, criancinha, tem que morrer ao fio da espada. Os adolescentes mortos ao fio da espada, homens, adolescentes homens. Os velhos, mata também. As mulheres velhas, mata também. Deixa só as meninas novas, e elas serão de vocês. Olha, coisa boa. Eu acho bom demais. Um Deus desse é bacana, né? Mata os homens, coloca as mulheres velhas para fazer o serviço pesado, buscar água, cavar poço, cuidar de animal. E as novas? É de vocês, menina nova. E a terra é de vocês, e o gado é de vocês. Isso foi dito em nome de quem? Foi Deus que disse isso? A pessoa que está tomada de uma cegueira espiritual profunda e da mentira de Satanás, o que ele vai fazer? É Deus, e foi Deus porque está escrito, e vai bater na Bíblia e vai nos chamar de herege, vai dizer: vocês não acreditam na Bíblia. Esse mesmo Deus teria dito: ei, olha para mim, em nome de Jesus, olhem para mim. Naquele tempo tinha escravos, sabia disso? Você podia comprar uma pessoa. O que vocês acham de comprar uma pessoa? Você compra um carro, você compra uma galinha, você compra uma casa, você pode comprar uma pessoa. Para quê? Para lavar sua casa, limpar seu carro, para cuidar do seu quintal, para poder ir fazer serviço fora para você na rua, para fazer comida, e você fica de boa, você comprou, é propriedade sua. Mas um dia você não ficou satisfeito porque esse seu escravo, que é teu de direito e de dinheiro, ele cometeu uma coisa errada e você se sentiu no direito, porque Deus te deu o direito de disciplinar o escravo. Quem está ouvindo? Os vão tentar perguntar: o que tem a ver com as bodas do cordeiro, né? Eu sou assim mesmo, pessoal, não preocupa não, tá? Um dia eu chego nas bodas. Ainda estamos em Êxodo ainda. As bodas é só no Apocalipse. Aí o camarada foi lá, atenção, e começa a bater na cabeça do escravo para puni-lo porque ele cometeu um erro, com um pedaço de pau na cabeça e no quengo, no pescoço, nas costas do escravo. O que vocês acham disso? Bom ou ruim? Aí o Deus que é dito lá falou assim: ei, calma, deixa eu explicar. Você vai bater, mas tem as regras. Tem as regras, uai. Não é só sair batendo, não, calma, tem as regras. A regra qual é? Não pode bater na cabeça? Não pode, não importa onde bater. A regra não é essa, a regra é: bata. Bata com força. Mas reze para ele não morrer enquanto você estiver batendo. Porque se você bater e ele morrer debaixo do cacete,
aí você é culpado de sangue. Aí não tem jeito, né? Eu sou bom e justo, mas nem tanto. Aí eu vou ter que tomar uma providência. Aí então eu posso bater até que ponto? Até ele ficar desmaiado. E aí o que eu faço? Larga ele lá desmaiado. Se ele passar o primeiro dia sem morrer, estirado no chão, se ele vencer o segundo dia ainda respirando, se ele morrer só no terceiro dia, não dá nada para você. Reze para ele morrer só depois do terceiro dia, e está tudo bem. Essa é a lei do escravo. Alexandre, você duvida do que está escrito? Não, jamais. Eu acredito. Eu só não acredito que seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que tenha dito isso. Não. Ah, é outro? Não, é o mesmo. Mas lembre-se, aquelas pessoas daquele tempo falaram como era Deus nesses registros. É o olhar deles, é a revelação possível que eles tiveram naquele tempo de barbárie. Porque se o Josué estiver brigando no murro, no tapa, Josué, deixa eu escolher uma pessoa aqui, porque o Josué não vai se ofender. Tem que ser uma pessoa que não vai se ofender comigo. Quem aqui? Dá um... Marcinho. Vocês dois vivem brigando, é a segunda vez que vão brigar. O Josué está brigando com o Marcinho. Marcinho é um homãozão, grandão. Josué, tadinho, bichinho, parece um grilo, né? Os dois brigando. Aí de repente a Edilane vê que o Marcinho vai matar o Josué, coitado. Vai matar, porque um homem daquele tamanho vai matar. Aí a Edilane fala assim: eu tenho que ajudar. Mas como é que a Edilane vai poder ajudar se ela é uma mulher com pouca força? O Marcinho não somente é homem, mas é um brutamonte. Olha o tamanho dele. A Edilane pensa: só tem uma maneira de eu conseguir tirar esse homem desse tamanho de cima do meu marido. Vocês sabem qual é a única maneira? Tem outras também, mas na hora só vem uma. Eu vou pegar nos bagos do Marcinho e vou torcer. Ninguém aguenta. Aguenta, Marcinho? Ninguém aguenta. Olha a ideia da mulher, inteligência. Outra pegaria um pedaço de pau, tacar na cabeça dele. Não, porque aqui é mais eficiente, aqui tem garantia. Torce a massa e vai torcendo. Aí eu pergunto: a Edilane está certa ou está errada? Ué, ela só é um caminho de escape. Aí tá bom, separou, acabou a briga, mas nós temos um problema. A Edilane tocou nas coisas que não era dela. Entendeu? Então vamos consultar o Deus. Deus fala: só tem uma maneira de purificar essa mulher. Corta o braço dela. Está resolvido. O que vocês acham? Ei, o que vocês acham? Digam aí. Alexandre, você é um blasfemo mesmo, viu? Você está mais para um ateu perverso, um herege. Bem, baseado em que eu desconfio desses relatos? Baseado em quê? Primeiro, eu vou dar para vocês aqui algumas razões. A primeira: ninguém jamais viu a Deus, ponto. Ninguém. Moisés viu a Deus? Não. Isaías viu a Deus? Está lá Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Viu. Você teve uma visão. Visão não é ver a coisa em si. Visão é êxtase. É algo produzido por Deus, mas produzido no seu espírito. Mas não é a coisa, não é o Deus mesmo.
porque Salomão já tinha dito que Deus não cabe dentro nem da terra, nem do céu, nem do céu dos céus, que dirá dentro daquela casa, onde diz que ele estava sentado lá dentro. Ó. Não foi ele próprio que disse: o céu é o meu trono, a terra é o estrado dos meus pés, que casa vocês vão edificar a mim? E Salomão vai dizer: não tem como edificar a ti nenhuma casa, porque nenhuma construção, nem o próprio universo te caberia. Logo ele é maior do que tudo. Quem está entendendo? Se ninguém jamais viu a Deus, como foi que Moisés falou como é que ele era? Porque o que é registrar tudo o que está registrado em nome dele? Não é você pintar a imagem dele, nesse sentido metafórico? Por exemplo, eu não conheço o fulano, mas se você contar a sua história, tudo que ele faz, eu vou ter uma imagem dele. Então esses registros criam o quê? Uma imagem de Deus. E Deus já havia proibido: não farás para ti imagens de escultura, porque qualquer imagem que o homem fizer de Deus sempre vai ser uma deformação do caráter de Deus. Ninguém jamais subiu aos céus, ninguém esteve com Deus, ele habita em luz inacessível, olho algum jamais viu, nem é capaz de ver. Quem é que vai dizer como é que ele é? Mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, ele está no seio, no âmago, no mais profundo, íntimo do eterno. Ele é quem o revelou. Logo eu quero ouvir Jesus dizer quem é o Pai e como é o Pai. Moisés diz: eu não quero saber de Moisés. Pronto. Nem de Malaquias. Eu vou ler os livros dele. Nós vamos extrair tudo de revelação possível que está de acordo com o Espírito de Jesus. E o que não estiver, passa para lá. Eu sou seguidor de Jesus, eu sou discípulo de Jesus, eu creio no Evangelho de Jesus. Mas vamos perguntar para Jesus então: como meu Pai? Vamos perguntar? Estava Jesus andando com os seus discípulos, estava já anoitecendo, e ele ia para Jerusalém, só que ele precisava de um lugar para dormir, passar a noite. Aí ele pegou Tiago e João, eram os dois discípulos mais mansos que havia entre os 12, os mais tranquilos, né? É mais ou menos como se colocasse o Gilvan e o Jânio para fazer essa tarefa. Quem lê entenda. Vai lá Tiago e João, vai lá na cidade próxima, cidade de Samaria, presta atenção, e diga para eles que Jesus daqui a pouco vai chegar lá e precisa de um lugar para dormir, para passar a noite, que eles separem um lugar porque o Filho do Homem vai pousar lá nessa noite. Aí eles foram todos empolgados, chegou lá, chamou o pessoal da cidade: olha, você não sabe quem está vindo aí? Quem? O Nazareno. Quem é o Nazareno? Olha, o filho do carpinteiro. Quem é ele? É o Cristo de Deus, o Logos, o Eterno, encarnado. Está aqui, está chegando. Ele quer pousar aqui nessa cidade. Prepare o melhor lugar, porque Ele é o Senhor, porque Ele é o Logos, Ele é o Filho do Deus vivo. Prepare o melhor lugar, a melhor cama para Ele. Maravilha, não? Empolgados. O povo falou assim: quem? Aquele judeu lá, pois diga para ele, que se ele quiser dormir, que ele vá dormir onde ele quiser. Aqui não. Nesta cidade ele não tem lugar. Rapaz, não brinca não. Está brincando com fogo. Está cutucando onça com vara curta. Rapaz, Tiago e João ficaram tão furiosos, voltaram soltando fogo pelas ventas e conversando: nós vamos mostrar para esses samaritanos quem é o nosso Deus. Vamos mostrar para esse povo. Eles não conhecem o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos exércitos, o Deus da espada. Eles não conhecem.
vão conhecer hoje. Ah, vão. Chegou lá, Jesus, olha, nada feito, eles não querem você lá, e nós já temos um plano. Qual que é o plano? Vamos orar e pedir para o Pai mandar fogo do céu e destruir aquela cidade. Só assim eles saberão que só o Senhor é Deus. Ideia boa ou ruim? Eu acho boa. Ué, provar que Deus é grande, rapaz. Que Deus é justo, porque seria justo ele matar aquela cidade com fogo, destruir. Por quê? Porque ele é o Senhor dos céus e da terra, é dele, então é justo, não é não? Só que o meu conceito de justiça não é o conceito de justiça de Deus. Deus é Deus, ele é fiel e verdadeiro, e mentiroso todo homem. Quando disseram, Jesus, peça ao Pai, vamos orar para descer fogo. Jesus olhou e fez uma pergunta. Espera aí, de que espírito vocês são? De que lado você está? É a pergunta. Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Esse espírito aí de derramar fogo e destruir a cidade não é o espírito do meu Pai. Não é o espírito do meu Pai. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E como é que resolve o problema? Como é que resolve o problema agora? Ele tem que dormir, não tem? E seguiram para outra aldeia. Ué, vocês não querem? Vou para outra aldeia. Mas não vai? Não tem enfrentamento. Vamos para outra aldeia. E se na outra não nos quiserem, nós vamos para outra aldeia. E nada de um fogo, negócio para provar. Não, nada de provar. O Filho do Homem, ele veio salvar. A obra de Deus é criação do mundo, um mundo perfeito. É redenção para o que está perdido. E edificação daqueles que foram salvos. Na obra de Deus não inclui uma ideia arbitrária de maldade. Bem, com isso a pessoa que me perguntou no início dessa mensagem torna a perguntar: então tá bom, tudo bem, então você é universalista? Você me chama de universalista porque eu creio no amor do Pai? É sério isso? Porque eu creio no amor do Pai? Mas vocês sabem que isso traz muitos problemas, não sabe? Mas se vocês ficarem comigo, eu digo, continuarem acompanhando, nós vamos desatar todos os nós. Fica tranquilo. Um dos problemas que tem que ser resolvido é que essa mensagem, ela é possível de gerar no coração do ouvinte, ao invés de gerar um amor profundo, uma admiração profunda pela beleza do eterno, e falar: puxa, esse Deus aí tem que ser adorado e amado, porque Ele é maravilhoso. Ao invés de gerar tal sentimento, gera não raras vezes negligência. Por que eu tenho que me policiar? Por que eu tenho que viver assim e não daquele outro modo? Se Deus é bom, se no final Ele vai completar a sua obra, que não inclui um tacho de fogo eterno com as suas labaredas para toda a eternidade. Aí a pessoa começa a fazer, sabe o quê? Começa a abandonar os bons costumes, as boas práticas, as boas obras, a Bíblia, a comunidade. Por quê? Sabe por quê? Porque ele nunca foi um servo de Deus constrangido pelo amor, nunca. Ele era um pseudo-servo de Deus constrangido pelos seus sentimentos e desejos mesquinhos
de jogo com Deus. Ou seja, ele fazia para ganhar o céu, é um negócio. Deus me dá o céu e eu dou um dinheirinho para ele por mês. Deus me livra do demônio e eu dou um jejum para Deus. Vou ficar 24 horas jejuando com fome. Porque para você o que é jejum? Aí você não come, né? Não está comendo, está de jejum. Ali ó, o dia todo. E Deus assim, oh, que maravilha. Adoro quando vocês ficam com fome. Maravilha. Eu sou tão bonzinho que você está com fome, eu vou te dar o que você quer. Fala o que você quer. É um Deus muito pequeno, irmãos, em nome de Jesus. Ah, então não tem mais jejum? Tem. Mas o jejum é o jejum voluntário da alma, de uma alma que ansiando por Deus e não podendo deixar de se envolver profundamente com Deus, se entrega tanto a Deus que a comida perde o sentido e o significado naquelas horas de profunda comunhão. Não existe ordem legal para jejuar. Não adianta promulgar um jejum da igreja, porque se os irmãos forem obedientes, todos jejuarão, mas não jejuarão, ficarão com fome. Porque não basta não comer, é necessário o espírito quebrantado, e o espírito quebrantado não quer comer. Por que se jejua? Porque quem está com o espírito quebrantado não come. Tem vários tipos de jejum. Uma pessoa apaixonada por outra, aquela paixão doida, aquele amor desesperado, ela está quebrantada? Ela está quebrada, porque ela não tem a outra, ela deseja. Aí ela come, para a churrascaria, como é que ela faz? Ela fica lá no quarto. Vem comer, fulano? Não, depois eu como. Ela não come, está de jejum. Só que esse jejum não é uma determinação que não vai comer. É o resultado da contrição. Tem nada a ver com o jejum de Deus, da Bíblia, não. Mas para vocês entenderem. Eu imagino quando você está profundamente dentro de um ambiente de perseguição, de fraqueza, de impotência, você não é capaz de fazer, você reconhece sua limitação, sua pequenez, e você começa a olhar para Deus e falar: Senhor, olha o quanto eu preciso de estar com o Senhor, e naquela contrição, você não come. Mas não come não por uma determinação legal, mas é a sua contrição que não te permite. Quem está entendendo? Bem, então, diante do que acabamos de falar agora, de tudo isso, é possível que essa mensagem gere negligência em alguém, e portanto essa pessoa que agora abandona os bons costumes, a prática das boas obras, abandona a comunhão, abandona a igreja, não ora mais, não louva mais, não vive mais a vida de entrega a Deus, a vida do Espírito, ele vai largando. Por quê? Que ele descobriu que Deus não joga com ninguém. Ah, se Deus não joga, por que eu vou fazer? E aí ele para de fazer, porque o jogo não funciona. Ele não era um servo autêntico de Deus. Não era. Ele tinha sido enganado. Quem está entendendo? Bem, então quando eu olho, portanto, para essa mensagem, eu tenho que entender exatamente que o que ela propõe é que nós só podemos conhecer o Pai no rosto do Filho. Quem é o Filho? Quando você pergunta para as epístolas paulinas, quem é o Filho? Paulo vai dizer: ele é a expressão exata do Pai. Ele é a expressão exata, nem passa nem diminui. Ele não acrescenta e nem retira. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Olhe para Jesus. Então o que eu faço agora? Tudo o que foi dito acerca do Pai, que não está de acordo com a exatidão da expressão de Cristo em relação ao Pai, você deve entender. Isso faz parte da história, do entendimento humano,
quantos homens não conferiram a Deus tantas coisas, e isso trouxe profundos prejuízos. A grande prova é que os judeus, quando Jesus veio ao mundo, eles olhavam para Cristo, e eles não viam em Cristo o rosto de Moisés. Ouvia? E porque eles não viam o rosto de Moisés, o que eles disseram? Não pode ser o Messias. Não, não pode ser, ué. Você não tem a fala de Moisés, os gestos de Moisés, as ideias de Moisés, os juízos de Moisés, os estatutos de Moisés, as práticas de Moisés, as pragas de Moisés. Você não tem. Você não corresponde. Nós vamos te matar. Em nome de quem? Em nome de quem? Quem foi que mandou matar Jesus? Vocês sabem? Quem foi que mandou matar Jesus? Ele morreu? Bateram nele? Por quê? Cuspiram no rosto dele? Humilharam? Quem mandou? O que a serpente disse? Quem mandou? Vocês não sabem? A serpente disse que foi o Pai que mandou matar. A serpente disse que só assim e só dessa maneira o Pai poderia respirar tranquilamente, porque o Pai estava tão profundamente desorientado, furioso, raivoso, implacável, iracundo, porque os homens tomaram um copo de cerveja e chutaram uma bola de futebol, que agora só tem uma maneira de eu não matar vocês tudo. Como? Matando meu filho. A paulada que cabia a você, eu vou dar na cabeça dele. Olha. Mas não tem como perdoar sem dar paulada. Não. A única maneira de perdoar é derramando o sangue com pancada. A serpente disse isso. Uai, você está louco, Alexandre? Pergunta para Jesus. Você nunca leu João capítulo 8? O que Jesus explica sobre isso? Vamos estender um pouquinho para vocês entenderem, para você não sair daqui dizendo que o Alexandre agora pirou de vez. Calma. Está lá Jesus, no capítulo 8 do Evangelho de João. Ele está debatendo com os escribas e os fariseus, os pastores do judaísmo. O pau está quebrando. Tá. Depois vocês leiam lá. Eles disseram para Jesus: não fala assim comigo não. Você não fala assim com a gente não, porque você não sabe quem nós somos. Você, quem vocês são? Nós somos filhos de Abraão. Ameaça bem feita, né? Boa, né? Jesus, olha como você fala com a gente. Nós somos filhos de Abraão. Jesus responde assim: olha, se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem, vocês não desejariam me matar. Aí ele falou: não, mas nós somos filhos de Deus. Jesus responde o quê? Se vocês fossem filhos de Deus, não iriam querer me matar, porque o Pai me ama. Uai, vocês querem matar Jesus? Dizem ser filhos de Deus. Jesus fala que se vocês fossem filhos de Deus, teriam o mesmo sentimento de Deus por Jesus. Qual o sentimento do Pai por Jesus? Amor. E o de vocês por Jesus? Ódio. Vocês querem matar a Jesus, sabe por quê? João capítulo 8, versículo 44. Sabe por que vocês querem matar Jesus? Vós sois do diabo. É só ler na Bíblia, irmãos. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem satisfazer-lhe os desejos. Vocês, filhos do demônio, querem satisfazer os desejos do demônio. Então o demônio tem desejo. E qual que é o desejo do demônio? Ele, Satanás, foi homicida
Fala homicida. Quem é homicida? O pai é homicida? O pai é homicida? Quem é homicida? O diabo. Desde quando que ele é homicida? Desde quando que ele mata? Ele é homicida desde o princípio. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. A tarefa de casa é ler João capítulo 8, todo. Agora ouça, em nome de Jesus. Você não pode ir embora. Alexandre, então, e a morte de Jesus? Qual a relação? A morte de Jesus é a morte redentora. Sem a morte de Jesus você não poderia viver. Nós não estamos relativizando a morte de Jesus, não. Pelo contrário, nós só estamos colocando a coisa no seu devido lugar. Foi necessário que o Cristo viesse, entrasse no mundo e as trevas deste mundo lhe matasse. Lembra que quando Jesus estava indo para ser preso, ele saiu do Getsemane e falou para os discípulos o quê? Levantemos, vamos. Aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Esta é a hora e o poder de quem? Das trevas. E ele sai e as trevas o prendem e fazem com ele tudo o que fizeram. E por que ele fez isso? Por nos amar, para nos salvar, para nos libertar da mentira. Eu agora vou ter que encerrar a mensagem, mas chegando pelo menos no título da mensagem. É sério. Tudo que nós falamos até agora é para dizer que o nome de Deus está o quê? Profanado, sujo. Mentiras ditas contra ele, criando uma caricatura e uma deformação do caráter de Deus, para que as criaturas não amem a Deus, para que as criaturas se revoltem contra Deus, abandonem o Criador e se coloquem por opositor a Deus. Aí Deus, diante de tudo isso, sabe o que ele faz? O meu nome, diz o Pai, precisa de ser o quê? Santificado. O que é santificar? É separar. E por que o nome de Deus tem que ser separado? Porque ele está misturado com tudo, com todos, com os ídolos, com os demônios, com o mal, com os homens, com a história, e está tudo banalizado. E a primeira coisa que está no coração de Jesus, por meio da sua obra, ele disse: quando vocês orarem, não se esqueçam de orar pelas coisas principais, as mais importantes. E a primeira e mais importante de todas, quando você orar, diga: Pai, que o teu nome, o meu desejo, a minha oração é que o teu nome seja santificado, que o teu nome seja vindicado, que o teu nome seja recuperado, que ele seja trazido e colocado no devido lugar, único e exclusivo. Só tu és Deus, só tu és verdadeiro, só tu és fiel. Então esse nome, ele está dentro de um julgamento. Você julga Deus várias vezes, e muitas vezes quem venceu foi você. Quando você, diante de uma situação que atingiu a sua casa, você fala igual Marta: se Jesus fosse bom, meu marido não teria morrido, né? Se ele fosse bom, meu carro não teria sido roubado. Quantas vezes você falou: eu orei, Deus respondeu? Deus não está nem aí para mim. É um julgamento, você está julgando, você está impondo sobre ele a sua percepção, a partir das mentiras que te contaram. E agora você vai... É por isso que o agnosticismo está crescendo, o ateísmo
está crescendo, os desigrejados crescendo. Por que a terceira maior religião até 2030 vai ser os desigrejados? Por quê? Grupo de representação. Por quê? Porque eles não suportam mais a igreja. Olha, qual o problema da igreja? É porque a igreja pinta um Deus mau e perverso, representado nas mensagens, nos dogmas e nas ações dos líderes das igrejas. Porque a igreja olha e ela quer ver o quê? Quer ver Deus. A igreja expulsa um, bate no outro, humilha o outro, rouba o outro. Deus, esse é Deus. Então, o nome de Deus está em julgamento. Atenção. Todos os olhares do cosmo criado, pelo menos esse do qual fazemos parte, estão olhando para Deus, dizendo: e aí? Quem está certo? Onde está a verdade? Só que nesse projeto divino, e o projeto divino é, Deus, Ele fala: eu vou me mostrar a vocês, eu vou me revelar a vocês, todo olho verá, e todo coração saberá quem é o Pai. Não por meio de palestra, não por meio de revolução, não por meio de ameaça, mas é Deus entrando na história e se mostrando como Ele é. Então, quando todos os olhos olharem e virem exatamente que Deus é exatamente aquilo que é o contrário de todas as mentiras a seu respeito, ele será justificado e sairá vencedor. Ou seja, a mentira não prosperará. Não prosperará. Calma, é só uma questão de tempo. Mas a pergunta é o que isso tudo tem a ver com as bodas do Cordeiro. O link é simples. Semana que vem eu vou começar a pregar, imagino, sobre as bodas, mas o link é simples. A pergunta que se faz é: bem, mas então essa mensagem ela é muito fácil, facilitou geral, não foi? Abriu a porteira e os bois tudo entrando para... Não, calma. Essa é a mensagem mais dura e a mais difícil de todas, porque você vai chegar lá. Ele não vai completar a obra? Vai ou não vai? Você vai chegar lá, mas não vai chegar de qualquer jeito. Essa é a grande questão. Ele tem um plano para resolver os seus problemas todos. Na sua economia, no seu projeto, Ele sabe exatamente onde Ele vai te encontrar. E Ele estabeleceu um tempo, estabeleceu um lugar. E você não conseguirá chegar na eternidade com Ele sem passar pelo fogo. Quem já ouviu falar sobre o lago de fogo? Já ouviram? Os crentes ficam tudo felizes, né? Os ímpios todos vão para o lago de fogo e nós vamos para o céu. Não. Pedro diz assim: olha, igreja, você é igreja, olha para mim, estou acabando agora, neste momento. Pedro diz assim: olha, a ocasião de começar o juízo de Deus já chegou. Pedro disse há 2000 anos. A ocasião de o juízo de Deus começar já chegou. Falei, cadê o juízo? Onde é que está? Ele fala: esse juízo ele começa pela igreja. Em outras palavras, a igreja não se furtará ao fogo. Ele começa lá no 4,12 de 1 Pedro: não estranheis
o fogo ardente que arde no meio de vós, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não estranhem, é necessário passardes por várias tribulações, porque sem tribulações vocês não se tornam dignos do reino de Deus. Porque as tribulações, o fogo, o batismo de fogo, que é um batismo purificador, é um batismo que conserta, que quebranta, que corrige, que purifica. Esse fogo, esse batismo, ele é necessário. Sem ele, ninguém poderá entrar no reino dos céus. Ninguém. Deus é aquele que fala assim: olha, eu garanto a salvação de vocês, mas não é uma garantia, né? Não, é uma garantia porque Ele tem um plano para alcançar você. Ele vai te alcançar. Não fique preocupado. Você vai passar pelo fogo. E se é assim com a igreja, imagine quando chegar na não igreja. São palavras de Pedro, né? Tá aí, ó. Só ir lendo daí para frente. Então, nós queremos dizer com isso que as bodas do Cordeiro será um momento de festa e de governo e de honra, de autoridade durante o reino milenar, para todos os cristãos que na ocasião estiverem alcançado esse nível, né, de experiência com Deus, com a sua palavra, ao passo que outros deverão ainda ser aperfeiçoados, mas falaremos disso na próxima semana. Amém?